3-2. E Flamengo. Duas camisas pesadas. Dois times gigantes que protagonizaram um duelo eletrizante. Quem começou em cima foi o rubro-negro. Já no primeiro minuto, Everton Cebolinha ganhou de João Pedro no mano a mano. Mas Gerson chutou sem jeito. De perna direita, Rascaeta fez Grando se esticar todo para defender a falta. Até que a lei do ex apareceu. Everton Cebolinha, formado no Grêmio, ganhou na velocidade de Jeromel e tentou o passe para Pedro. No rebote, teve calma e tranquilidade para dar ao Flamengo, que seria a terceira vitória da era Tite. Eu falei para eles dentro do vestiário, é fácil o técnico assumir vitória, no clássico, mas eu tenho a consciência e o discernimento de saber do trabalho para essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhor os atletas, em que momento importante eles poderem ser utilizados. No segundo tempo, Gabriel Grando fez uma defesa milagrosa para o Grêmio. Pablo subiu mais que todo mundo, mas o goleiro do tricolor impediu o segundo do Flamengo. Aos 23 minutos da segunda etapa, Renato resolveu ir para cima. Ao colocar Nathan Fernandes e André Henrique em campo, optou pela juventude e por sangue novo. A mudança surtiu efeito. Ferreira recebeu um passe açucarado de Cristaldo e na saída de Rossi deixou tudo igual na arena. No intervalo do jogo eu corrigi algumas coisas, elogiei meu time, porque mesmo perdendo o jogo nós estávamos bem dentro do nosso padrão de jogo, dentro da qualidade do nosso grupo a gente estava bem. O Flamengo não estava assustando a gente. Achou o gol no final do primeiro tempo, mas eu elogiei o grupo, falei calma que ainda vai dar pra gente no mínimo empatar esse jogo aqui. Mais uma vez dos pés de Cristaldo veio o segundo do Grêmio. Na força, o argentino conseguiu um toque milagroso e Nathan Fernandes virou para o tricolor. No momento não vem nada na cabeça, só emoção, só gratidão por tudo, por todos que vêm me ajudando, o professor Renato, toda a comissão, o grupo, e estou muito feliz, eu sei que estou muito feliz. No apagão rubro-negro, o Grêmio se aproveitou. André Henrique provou que as substituições de Renato ganhariam o jogo e fuzilou da entrada da área. Rossi ficou olhando o terceiro gol tricolor. Eu uso até o boxe como exemplo, quando tu recebe um jab, alguma coisa, tu traz para trás, tu te volta, tu te resguarda. Vou ser específico para futebol. Tu toma o gol, fica com a bola. Fica com o controle, fica com o domínio. E naturalmente tu vai retomar o teu melhor nível. Esses pequenos ajustes, eles são necessários. Deu tempo para Luiz Araújo diminuir para o Flamengo, mas era tarde demais para uma reação. A equipe de Renato Portaluppi prevaleceu e venceu por 3-2. Esta foi a primeira derrota de Tite no comando do Flamengo. A equipe rubro-negra agora permanece na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio volta ao caminho das vitórias depois de 4 partidas sem vencer e permanece na sexta colocação. Aqui no Grêmio parece que a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. A gente está sempre na parte de cima da tabela, mas está tudo errado. O treinador era ótimo quando encontrou 2, 3 esquemas diferentes. O grupo era muito bom, sempre que teve brigando pela parte de cima da tabela. Aí bastou 3, 4 derrotas, né, para aqueles 2, 3 se manifestarem. Oi, Renata. Eu vou tirar você para dançar, hein? Tava demorando, hein, pra aparecer de novo. Tava bravinho, nervoso. Sabe? Aquela coisa diferente nas coletivas. Mas agora falando sério, e eu gosto de falar sério também, baita resultado do Grêmio, que vinha de uma sequência muito ruim, tinha tomado 3-0 do São Paulo e não reagiu. Só que o Flamengo é um time muito elogiado. Desde que o Tite chegou, o Chico Garcia disse aqui que o técnico do Flamengo não perderia nenhuma até o final do campeonato. E o Flamengo é uma equipe que parecia mais motivada, parecia com outro dinamismo depois que trocou o comando técnico. Mas o Grêmio, com as substituições do Renato, acabou definindo o placar, uma virada
importantíssima na briga por vaga direta na Libertadores. O Grêmio foi gostando do jogo. A verdade é essa. Tanto é que a semana antes do jogo, o próprio Renato Gaúcho citou pedreira, né? Vai ser pedreira. E enfrentar o Flamengo hoje, com um novo treinador que tem uma gestão de grupo muito bacana, muito importante para essa fase que o Flamengo vem vivendo. Mas o Grêmio foi gostando do jogo, o Flamengo foi perdendo a confiança, o Grêmio foi ganhando confiança, principalmente no segundo tempo, colocou um time um pouco mais leve no segundo tempo e acabou surpreendendo o Flamengo. O Flamengo não conseguiu, depois do gol da virada, não conseguiu levantar a cabeça, não conseguiu entrar mais no jogo. O Grêmio, com o estádio, com o torcedor apoiando, acabou merecendo a vitória no segundo tempo. A gente fala muito da briga contra o rebaixamento, mas essa briga por vaga na Libertadores é intensa. Agora Atlético Paranaense e Galo também entraram nessa disputa. A gente tem que esperar para ver se Fluminense e Fortaleza terão essas vagas diretas com títulos na Libertadores e Sul-Americana. Enfim, tá o campeonato pegando fogo nesse momento. Pegando fogo, a parte de baixo da tabela tá daquele jeito, né? A gente sabe como é que tá movimentada e perigosa, principalmente para os times que estão ali, com um pouquinho mais de tradição nessa parte de baixo da tabela. E essa vaga direta para a Libertadores também até a reta final do campeonato vai ser interessante. É isso aí. E agora, Dedê? Vamos lá com a parceira nossa. A gente viu ontem pós-jogo aqui na Arena, um Grêmio comemorando muito essa vitória. Por uns fatos também em termos de tabela, porque o Grêmio poderia deixar o G6 caso não vencesse o jogo. E o Grêmio está no G6, o Renato fala isso toda a coletiva desde o início do campeonato, é exatamente desde a 7ª rodada. O Grêmio entrou no G6, teve a maior parte do tempo no G4. E nesses últimos 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, o Grêmio foi caindo posições e poderia deixar o G6 pela primeira vez, depois de tantas rodadas permanecendo por ali. E esse agora é o objetivo do Grêmio, né? Conquistar uma vaga na Libertadores da América. E a vitória deixa o Grêmio no G6 e coloca o Grêmio de novo no trilho para alcançar esse objetivo. Pelas contas, mais 5 vitórias e 1 empate, o Grêmio estará na próxima Libertadores. Ainda não se sabe pela projeção se de forma direta ou pelo menos na pré-Libertadores. Mas para um ano, de um time que vem da 2ª divisão, que ao contrário dos outros times que vieram da Série B, está brigando pela ponta de cima da tabela, é um grande feito o que o Grêmio está fazendo. E por outros pontos também, né? O Grêmio sem o Soares, um Grêmio que voltou a competir principalmente, que era a principal bronca do torcedor nos últimos jogos, nas últimas derrotas que o Grêmio não conseguiu competir contra São Paulo, Atlético Paranaense, Clássico Grenal principalmente. Do outro lado, a gente viu um abatimento do Flamengo, porque se o Flamengo vencesse a partida como estava vencendo até boa parte do jogo, o Flamengo curtaria a distância para 6 pontos do Botafogo. Obviamente o Botafogo com um jogo a menos, vai jogar na rodada, teve um jogo aí adiado, porque a gente sabe tudo que aconteceu lá no Engenhão, mas era uma pressão muito grande que o Flamengo colocaria para cima do Botafogo e uma visualização de um título até de forma muito concreta. Mas agora o Flamengo dá um passo para trás, pelo menos que a gente viu no ambiente, nas entrevistas. O Flamengo volta a falar em fase de Libertadores da América, volta com o discurso de que o título fica um pouco distante. Claro que isso vai depender agora das próximas rodadas, mas foi um banho de água fria para um Flamengo que veio com seus principais jogadores, sabendo que tinha um Grêmio desfalcado, estava vencendo o jogo e deixou a virada escapar aí por cerca de 10 minutos, onde o Grêmio construiu a sua vitória. Então esses 2 sentimentos a gente pôde ver muito no pós-jogo aqui na Arena ontem à noite. A gente tem também na tela, Berton, as reservas que marcaram contra o Flamengo. Então, Ferreirinha, que entrou no intervalo, precisou de 30 minutos para marcar. O Natan, que aí faz o gol da virada com 12 minutos. E o André Henrique também, que vai lá e fecha a conta para o lado do Grêmio. E aí, isso aí eu posso falar que é o dedo do treinador? Claro que é. O Renato tem uma participação importante nisso. Tem muita necessidade do elenco do Grêmio, né, do Renato colocar jovens, talvez alguns que nem estejam tão prontos assim para jogar. Agora, o Renato, ele tem uma coragem de colocar. Alguns até nem se desenvolvem tanto com ele, mas eles vão jogando muitas vezes e vão ganhando confiança. Ainda mais em um esporte que é muito emocional como é o futebol, ainda mais aqui no Brasil, ganhar confiança, o jogador faz coisas que geralmente ele não faria. Numa situação normal, numa situação talvez mais difícil, né? O Nathan Fernandes, o Renato colocou para estrear no Morumbi contra o São Paulo, quando ele tira o Cristaldo no primeiro tempo. E o time vai mal na última rodada, na penúltima no caso, né? E ontem os jogadores entraram muito bem, mudaram o jogo, além dos gols, boa movimentação. O André é um centroavante que era para ser, teoricamente, um reserva do Soares mais imediato, né? O Renato ontem opta pelo JP Galvão. Começa com o Bessosi, que fez o gol contra o Atlético Paranaense, depois o time toma uma virada como tomou. Renato tem uma habilidade muito grande, um conhecimento do grupo muito grande, de muitas vezes buscar soluções dentro do próprio elenco. E ontem ele encontrou para o Grêmio virar como virou contra o Flamengo. Como, por exemplo, mudar taticamente, né? Também. O time começa com 3 zagueiros, ele abre mão do terceiro zagueiro.
E o jogo é vivo, o Tite também está vendo o jogo e está mudando do lado do Flamengo também. Para mim, o Renato tem um mapeamento... E olha, ele já mudou algumas vezes no campeonato o jeito do time jogar. E sempre, há 2 semanas, ele falou, olha a quantidade de desfalques que eu tenho no meio campo. Ontem, o desfalque no ataque, a gente está falando do Luizito Soares. O JP Galvão, por mais que ele tenha uma história, e começou na base do Clube Atlético Mineiro, inclusive, por mais que, como João Pedro, por mais que ele tenha uma história de artilharia, inclusive, no futebol italiano, ele é bastante diferente do Soares. Inclusive ontem voltando também de lesão, né? Tendo dificuldade para ficar por mais tempo em campo. O André, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o André estava muito distante, e aí eu estou falando geograficamente mesmo, estava longe dos outros jogadores de meio campo e não conseguia parar a bola a ponto de alguém chegar e ajudá-lo ali na condução da bola. Era disputa. Ontem, o posicionamento estratégico do Grêmio foi diferente porque o Renato abriu mão do terceiro zagueiro. Porque o Renato chamou o Grêmio, vai jogar mais adiantado. E, para mim, aí, o símbolo do resultado de ontem foi o Vila Sante. Por causa do posicionamento. É um jogador que participou de 2 gols. E qual é a posição dele? Ele é volante. Ele é volante 5? Muitas vezes ele é volante 5, sim. Ele fica de 8, ele adianta um pouco mais, mas ontem ele tomou conta do território. Então, assim, para mim é uma partida muito grande dele. E aí, do outro lado, quer dizer que o Tite ele não mexeu bem na equipe, ele não fez as mudanças táticas ou as mudanças, as substituições mesmo, apesar de serem jogadores importantes, não deram certo nas escolhas do técnico do Flamengo? Eu acho que a saída do Pulgar para o Flamengo teve um peso muito grande, né? Até o Tite explicou que não havia condição do Pulgar continuar. Ele estava com uma virose e já estava também com um cartão, né? Exato. Então... Porque o Tite não... O Tite também, mas um pouco mais o Mário Jorge, acho que o Tite é um pouco do que o Mário Jorge deixou em 2 jogos, ele mexeu menos no time, talvez do que tivesse mexido se assumisse logo depois do Sampaoli. Os 2 volantes, Thiago Maia e Pulgar, aumentaram a proteção defensiva do Flamengo. O Flamengo não é um time de hoje que está sofrendo muitos contra-ataques, não é muita característica do Tite. Os times dele não são times de sofrer contra-ataque. Se ele tinha essa dúvida em algum momento... Não tinha, né? Ele não tinha essa dúvida. Não. Mas se ele tinha ou se alguém duvidava dessa posição do Tite, depois das mudanças de ontem, ou depois da ausência do Pulgar, já deu para ver que ele vai querer os 2 volantes. Vai. Inicialmente, sim. Se daqui a pouco o trabalho com mais tempo, com confiança, com resultados positivos, aí pode mudar a conversa. Mas inicialmente acho que vai ser isso. O que ontem não dá para negar... que as alterações do Renato tiveram um impacto no jogo muito maiores do que as alterações do Flamengo. Sim. Muito mais do que as mexidas do Tite. Porque os garotos do Grêmio mudaram o jogo, fizeram gol, mudaram a movimentação do time, o time conseguiu fazer 3 gols rapidamente. E não é muito a cara do Flamengo com o Tite, eu imagino, daqui em diante. Aconteceu o que aconteceu ontem. O Tite falou muito do time ter sentido o gol de empate, a maturidade do time, a resposta demorou para vir. Enquanto o Flamengo, acho que tentou entender o que o jogo pediu, o Grêmio rapidamente mudou. Aí quando o Flamengo quis voltar para o jogo tinha ido já.